A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui mais um momento para a gente estar orando junto e compartilhando a palavra. Vamos orar? Coloque aí a sua situação, a sua questão. De repente você está com alguma dificuldade ou até mesmo alguma gratidão diante do Senhor. Vamos orar. Pai maravilhoso, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, por essa tarde ou essa noite, quando essa pessoa vai estar vendo esse vídeo. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, o teu favor. Pai, em nome de Jesus eu venho te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Pai. Vem falar conosco, Espírito Santo, vem falar conosco através da tua palavra. Deus, vem converter vidas a Cristo Jesus através do teu Santo Espírito. Deus, vem falar através da tua palavra e convencer pessoas do justiça, do pecado e do juízo. Deus, vem nos dar orientações nesse dia, nos dá um dia de vitória, um dia próspero, produtivo, proveitoso, que seja um dia, Pai, guiado por Ti, Pai, um dia direcionado pelo Senhor, que isso Deus venha trazer paz para os corações, venha ordenar o caminho, venha trazer um alinhamento novo do céu. Senhor, venha nos ensinar coisas que a gente precisa aprender hoje, Pai. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, Deus ele me deu aqui uma reflexão com o tema Vencendo a Adversidade. A adversidade, o dia mal, não é? Todos nós passamos por dificuldades e temos momentos bons, mas temos também lutas, dificuldades. E como vencer as dificuldades? Olha o que a palavra de Deus fala em Eclesiastes 7,14. Vai dizer assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Aqui, o autor de Eclesiastes, ele vem no capítulo 7, ele vem falar sobre sabedoria. Então, é sábio considerar os dias bons e os dias maus, observar, refletir. Geralmente quando a gente está alegre, simplesmente a gente curte, a gente se alegra, a gente agradece a Deus, não é? A gente está ali, a gente quer celebrar, a gente está com as pessoas que a gente ama, é isso que a gente quer. E muitas das vezes a gente está vivendo um momento bom e pouco a gente busca o Senhor, mas são nos momentos ruins que mais a gente busca o Senhor. E Deus, ele deseja a nossa companhia, ele deseja estar próximo de nós, sabe, para nos fazer crescer, para fazer com que a gente tenha mais dele. Então, seria tão importante se a gente desenvolvesse essa maturidade de buscar o Senhor, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins, até mesmo para nos preparar para o dia mau. Seria tão bom e nós íamos passar pelos momentos de adversidade de uma forma assim, ó, muito melhor. Muitas das vezes a gente entra até em desespero, na verdade, porque a gente não está preparado. Mas então Deus permite dias bons e dias maus. Mas o autor de Eclesiastes, ele vai dizer: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Aproveita bem o dia de alegria. Mas, quando forem ruins, considere. O que ele está querendo dizer é que nós precisamos fazer uma análise, uma reflexão. A situação ruim aconteceu, mas como que essa situação ruim foi acontecer? Será que eu dei brecha? Será que eu analisei? Será que eu não me preveni? Será que eu acreditei em alguém que eu não devia acreditar? Por onde que o mal entrou? Então a gente precisa considerar, analisar, para que o mal ele não prospere, para que o mal não continue acontecendo e a gente tenha livramento da parte do Senhor. Então, quando os dias forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Senhor. E Deus, ele faz sim dias bons e ele permite dias ruins. E ele tem um propósito, né? Então vamos refletir como como vencer as adversidades. A gente precisa, conforme diz aqui a palavra, né? Quando os dias forem maus, considere. Então a gente precisa analisar o problema, analisar a fonte do problema e como resolver, e não dar uma importância tão grande além do que esse problema merece. Mas também não ignorar a adversidade. Ah, eu tô com um problema, eu tô com uma luta no casamento, eu tô com uma luta com um filho, uma filha, uma luta no trabalho. Vai se resolver por si só. Nada como o tempo cura tudo. Não é verdade. Nós precisamos vigiar e não ignorar as adversidades. Analisar com sabedoria de Deus por onde a adversidade ela chegou, não é? Qual foi a porta de entrada para essa adversidade? As crises, elas
guardam informações. Você sabia? Uma crise no casamento, ela guarda informações. Então, se você for analisar por que da crise no relacionamento ou no trabalho, vida profissional, financeira, uma crise financeira, ela guarda informações. Então, se a gente for analisar, a gente vai descobrir as informações que muitas das vezes a gente não conhece. Por isso que é importante a gente cuidar disso. Por onde entrou a adversidade? Por quem entrou? Qual foi a porta aberta? Qual o objetivo do inimigo em querer aproveitar essa situação da adversidade? Não é? Então a gente tem que estar tapando as brechas, tem que estar vigiando. Diante das adversidades é necessário um posicionamento diante de Deus. Então, se você aí ainda não tomou um posicionamento, como eu falei, em dias bons a gente precisa buscar o Senhor, em dias maus também, e de repente você ainda não tomou um posicionamento, está passando pela adversidade, é o momento mais do que certo de você tomar um posicionamento, para que o inimigo não tenha vez sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida e que você não seja envergonhado. Tenha um posicionamento de fé diante do Senhor. Diga não para o inimigo, diga não para o pecado e siga os direcionamentos de Deus. O Espírito Santo, ele pode te mostrar o porquê das batalhas. Você sabia disso? Que a maioria das batalhas que a gente passa é porque nós abrimos guarda ou pessoas com quem nós nos aliançamos. Abre guarda e a gente está no mesmo barco que elas, a gente tem aliança com elas, amizade com elas, a gente acaba passando também. Então a gente precisa analisar essas questões. Agora, como se portar diante da adversidade? A gente precisa manter a calma. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos quando eles estavam lá no barco que veio a tempestade? Eles olharam, ele falou: homens de pouca fé, não é? Ou seja, se eles tivessem mais fé, eles estariam calmos, tranquilos e teriam dado ordem para o mar, né? Foi isso que ele quis dizer. Então, ó, se acalmar e se manter em Deus para vencer qualquer adversidade. Também a gente precisa se lembrar do Salmo 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nos aquietamos no Senhor, a gente deixa Deus agir. Então, a nossa postura deve ser de se acalmar, se aquietar, buscar o Senhor e confiar nele. Entrar na presença de Deus, nela, o medo morre e a coragem floresce. Olha que palavra linda. Na presença de Deus, quando nós entramos em oração na presença de Deus de todo o nosso coração, rasgamos o nosso coração, choramos com Deus, o medo morre e a coragem floresce, porque é o Espírito Santo de Deus que nos encoraja. Deus, ele vai te dar as ferramentas e as estratégias. Então não deixe o mal criar raízes e enfrente o mal. Tenha um posicionamento. Então, não ignore as adversidades, mas observou que tem uma luta, que tem uma dificuldade, tome um posicionamento. E nem sempre o posicionamento é querer resolver na conversa. A gente precisa primeiro buscar o Senhor, porque antes de uma reunião tem que haver uma outra reunião. Se você sabe que você vai conversar com uma pessoa que talvez não vai te entender, a reunião não vai ser bem sucedida. Então você precisa fazer primeiro uma reunião com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Vá a Ele em oração. Se reúna primeiro com Ele. Fale com ele, peça dele orientação, peça para ele na frente, antes de você conversar com uma pessoa. E depois, quando você for conversar com essa pessoa, você já vai calmo, tranquilo, sabendo que Deus vai amansando o coração dessa pessoa para você estar resolvendo o seu problema. Analise como você pode resolver essas questões e vá de frente com o problema, mas não vá sozinho. Vá com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, te direcionando, te dando capacitação e sabedoria, porque nós não podemos nada por nós mesmos, mas com o Senhor nós conseguimos enfrentar adversidades e não sermos afogados ou sufocados por ela. Então guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Seja você uma bênção, que o Senhor Deus nesse tempo te dê sabedoria para você enfrentar a adversidade, ter um posicionamento e ter uma vida abençoada e uma vida de vitória. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se o botãozinho aí sumir, o botãozinho de curtir, compartilhar, procura lá no 3 pontinhos, tem 3 pontinhos em cima, você vai nos 3 pontinhos que o botãozinho vai aparecer e você vai curtir e compartilhar. Amém? Se você receber por uma outra mídia social, clica em cima do linkzinho azul que você vai ser direcionado para cá, para o YouTube. Guarda com você a palavra, compartilha, fica na paz. Um abraço.